Temos estudado nesse evangelho, o evangelho de João, nós temos visto o quanto Deus é grande. Hoje nós vamos ver o quanto nós somos pequenos. Calvino dizia que a suma de toda a sabedoria consiste em você saber quem Deus é e saber quem nós somos. Nós já sabemos quem Deus é, pelo menos um pouco. Hoje nós vamos ouvir um pouquinho acerca de quem nós somos. Sendo assim, eu peço a você que abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pode tomar o teu assento? Hoje eu quero tratar com vocês acerca da chegada do rei. O rei chegou, esse é o tema proposto para esse sermão. Quando o rei chegava naqueles tempos, diante dos seus súditos, havia uma grande festa. O povo estendia tapetes vermelhos, ramos eram balançados, pessoas ficavam à margem das estradas, aguardando a chegada do rei, que era comemorado com festas e festas que duravam semanas e semanas. Afinal, o rei chegou, o rei retornou. Nós temos aprendido um pouco acerca de quem é esse rei destacado aqui na palavra do nosso Senhor. Esse rei não é outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é pré-existente, aquele que já existia muito antes mesmo de ser concebido pela Virgem Maria, aquele que existia antes mesmo de Abraão. Nós já vimos que esse rei que estava chegando ali em Israel é o eterno Verbo de Deus. Vimos que ele é divino, ele estava com Deus, ele era Deus. Nós vimos que esse rei, ele é o Criador. É ele que criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Vimos também que ele é a própria vida e também a luz dos homens. Vimos através do testemunho de João Batista que ele é o Senhor, o Yahvé da antiga aliança. O Deus que se revelou a Moisés quando disse, eu sou o que sou. Nós vimos também que ele é todo poderoso. Ele tem poder para salvar e para condenar. Também aprendemos dos lábios de João Batista que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nos últimos 2 sermões nós aprendemos acerca de Jesus como Deus encarnado, ou seja, o Deus homem que andou nesta terra. Nós lemos então os primeiros 5 versículos, nós aprendemos acerca desse homem chamado Jesus, que é apresentado ali no momento onde não havia tempo. Ele é apresentado como Deus Criador de todas as coisas. Depois nós fomos lá para o versículo 14, nós vimos que ele se encarnou, ele se tornou um homem, veio aqui a essa terra, tabernaculou entre nós. E agora no versículo 10, João nos relata que esse Criador de todas as coisas, o Logos, que agora ele vai andar entre os seus súditos. O versículo 10 marca a chegada do rei a esta terra, o rei encarnado. E é natural que venhamos a esperar uma entrada triunfal. Súditos aos prantos, vibrando com a chegada do rei. Nós sabemos que Israel aguardava a chegada do Messias, a chegada do Cristo, e a palavra Cristo e Messias significam a mesma coisa, ungido, que apontava para o conceito real de Cristo. E João, quando escreveu esse evangelho, ele queria mostrar para nós, leitores, que Jesus é o Cristo, o rei de Israel, o rei divino. E agora o rei chegou. Mas o texto, ele apresenta um tom um tanto quanto sombrio. A reação dos judeus, do povo de Deus naquele tempo, não foi a esperada. O texto diz claramente que aquele que é a palavra estava no mundo, ou seja, ele é o criador do mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, ele criou o mundo, mas o mundo, as pessoas, não o reconheceram como seu rei, o desprezaram como seu rei. Ele veio para o que era seu, o seu povo, Israel,
mas eles não o receberam. Eles não o receberam. Existem algumas razões secundárias para que os judeus tivessem rejeitado o seu Senhor. Porque eles não reconheceram Jesus como o rei, como o Messias. Porque eles não reconheceram aquele homem que realizava milagres, que tinha um discurso profundo. Eles viram tudo isso, mas apesar de tudo isso, eles não o reconheceram como o seu rei, não o reconheceram como o Senhor de todas as coisas. Existem algumas razões. A primeira razão é a razão política. Como eu disse, Israel esperava a chegada de um rei, o rei messiânico, aquele que foi prometido a Davi. Da sua descendência vai surgir um homem, alguém que vai sentar no seu trono, e esse vai governar para sempre. Nós bem sabemos que uma das características do rei Davi foi de conquistar. Tanto é que quando ele quis construir o templo, Deus falou: negativo. Há muito sangue em tuas mãos. Davi então conquistou. Ele expulsou os inimigos do território. E agora nós olhamos para o tempo de Jesus, os romanos estavam ainda dominando sobre essa nação. E é natural que aqueles que esperavam um rei político se decepcionassem com Jesus. Pois Jesus, ao contrário de Davi, ele não se rebelou, ele não se levantou contra os seus inimigos, ele não se levantou contra o Império Romano. Muito pelo contrário, ele pega uma moeda, dá a César o que é de César. Jesus disse que o reino dele não era daqui. Isso frustrou muitos judeus naqueles dias. Existe mais uma outra razão secundária, a religião. Quando nós olhamos para os confrontos de Jesus com os fariseus, nós percebemos o quanto Jesus era enfático. Nós percebemos o tempo todo Jesus batendo de frente contra o sistema religioso daqueles dias. Os fariseus e os saduceus, eles reinterpretaram a lei ao seu bel prazer, criando tradições. E aí quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo constantemente diz: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus está confrontando a religião da época, a interpretação equivocada que eles deram ao judaísmo. Então os religiosos, evidentemente, tiveram uma aversão com relação a Jesus. Inclusive, eles foram culpados pela morte do nosso Senhor. Existe também a razão social. O estilo de vida de Jesus era diferente. Jesus sentava com a ralé. Ele comia com publicanos, com pecadores. E quando você vê isso acontecendo, os fariseus, eles reagem mal a isso. Como ele pode sentar com esses? Como ele pode permitir que uma mulher, após derramar suas lágrimas nos seus pés, ela ainda seque com os seus cabelos? Isso é inadmissível. Então essas são as 3 razões secundárias que estão por detrás da rejeição do Messias. Repito, são razões secundárias. Você pode ter outras razões para rejeitar Jesus, mas essas razões são secundárias. Existe uma razão primária. Existe uma razão fundamental que levou o seu povo, o povo de Deus, a rejeitar o seu próprio rei, o seu próprio Messias. E a razão única disso é o pecado, a natureza caída. Sendo assim, é de fundamental importância que a gente entenda um pouco a respeito da doutrina do pecado para entender por que razão os judeus rejeitaram o seu povo. E eu tenho que dizer a vocês que se vocês estivessem lá, provavelmente vocês teriam rejeitado também. Para explicar um pouco acerca do pecado, como o pecado ele afeta a nossa vida, eu gosto de usar um exemplo que eu já usei aqui em ocasiões passadas. Esse exemplo ajuda-nos a entender um pouco acerca do sacrifício de Cristo. Porque se nós não entendemos a gravidade do pecado, se a gente não entender a gravidade do pecado, o estrago que o pecado causou na raça humana, certamente nós teremos dificuldades em valorizar a obra vicária de Cristo. Repito, é preciso entender
os estragos causados pelo pecado. Se assim a gente fizer, se adquirirmos esse conhecimento, então a obra de Cristo vai brilhar diante dos nossos olhos. Lembre-se, a suma de todos do conhecimento consiste em saber quem nós somos e saber quem Deus é. Entender a nossa condição, entender do que Deus nos livrou, faz com que a cruz de Cristo brilhe aos nossos olhos. Vamos supor que você está com uma dor de cabeça terrível. Uma dor de cabeça que já dura semanas e semanas, 3 semanas com uma dor de cabeça que você não consegue nem andar. Sabe aquela dor que você pisa, seu cérebro balança, você já treme todo? Que te dá ânsias, náuseas. Você passa mal, você não consegue nem conversar com as pessoas porque aquilo te irrita. E você está assim. Aí você procura um médico. Você vai até o médico faz os exames necessários, ele avalia o seu caso, ressonância e tudo mais, e aí ele vem com os exames e diz para você o seguinte: não se preocupe, o que você tem não é grave. O que você tem é uma simples enxaqueca que vai passar. Não liga não, você vai ficar bem. Mas para que passe a sua enxaqueca, para que ela cesse, para que você não tenha esses sintomas, a náusea e tudo mais, eu preciso que você tome esse tanto de remédio durante 4 semanas. Você vai ter que tomar um remédio a cada 3 horas. Isso significa que você não vai poder dormir 8 horas seguidas. Você tem que tomar a cada 3 horas, você vai acordar, vai tomar o seu remédio, vai voltar a dormir. Você não pode deixar de tomar esse remédio. Se você não tomar, sua enxaqueca não vai sarar. Ou vai dar uma melhorada se você parar no meio do caminho. Eu pergunto a vocês, quantos aqui tomam remédio até o fim? A maioria não toma. Quando dá aquela melhoradinha, já sobra uma cartela aqui. Pelo menos em casa é assim. O fato é, irmãos, que a gente só vai dar valor ao remédio se a doença for grave. Vamos supor, então, que você com essa mesma dor de cabeça voltasse ao médico, um outro médico, você pediu uma segunda opinião. E aí você chega lá no médico e ele fala: olha, sua situação é muito grave. Você está com um tumor de 4 para 5 centímetros no seu cérebro e você vai morrer. Você vai morrer, não tem o que fazer. É o médico ligando para falar que está tudo bem. Você vai morrer. Seu caso é grave. Só existe um caminho para você. Só existe uma solução. Você precisa tomar esse tanto de remédio. Você precisa tomar esse tanto de remédio. E você precisa tomar de 3 em 3 horas. Durante 4 semanas. Eu garanto para você que se você tomar todo esse medicamento, todo ele, não errando o horário, não atrasando sequer 1 minuto. Se você fizer certinho, durante 4 semanas, você vai ficar bem. Todo mundo que passou por esse tratamento não morreu. Eu tenho certeza absoluta que você ia fazer de tudo para tomar todo esse tanto de medicamento. Você ia botar um relógio para despertar, sua esposa ia te amar, você não ia nem dormir, você ia se preocupar, você ia tomar até o último comprimido. Por quê? Porque você entende a sua condição física, a sua necessidade física. Você está arrumando a morte. Eu gosto de usar esse tipo de analogia, porque Jesus usava. Ele usava elementos comuns próprios da raça humana para ilustrar verdades espirituais. Agora transporte essa realidade para o pecado. O pecado é muito mais do que uma doença. O pecado é bem pior do que um tumor no cérebro. É a pior desgraça da raça humana. E o pecado não pode ser solucionado com um remédio, com uma pastilha. Só pode ser solucionado pelo próprio Cristo Jesus. Se nós entendermos a gravidade dos nossos pecados, o quanto ele é danoso para a raça humana, certamente nós vamos dar mais valor à obra vicária de Cristo. Mais valor às coisas que são espirituais, deixaremos as coisas terrenas de lado.
Os judeus, eles rejeitaram o seu Messias por causa do seu pecado. Mas o que é o pecado? O que é o pecado? Eu sei que nós poderíamos pegar a palavra hamartia, né, e traduzir ela literalmente por errar o alvo, porque é isso que o pecado faz. O pecado fez o homem errar o alvo. Mas nós podemos ir além e eu quero apresentar uma definição que eu gosto muito do Wayne Grudem. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em atos, atitudes, seja em natureza. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus. A primeira coisa que nós precisamos ter em nossa mente é que deixar de se conformar à lei moral de Deus é pecado. A lei moral de Deus, ela está expressa em sua palavra, sobretudo nos 10 mandamentos. A palavra de Deus é a lei moral dele. Então, quando alguém não se submete ou não se conforma a essa lei moral de Deus, esse dá evidência de que é um pecador. Ou seja, não há um ser humano na face da terra que não se enquadre nisso. Porque todos os homens violaram a lei moral de Deus. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em atos, seja em atitudes. Qual a diferença de atos para atitudes? Atos representam ações concretas. Pecados que eu cometo que afetam de forma direta o meu próximo. Esses são atos. Por exemplo, quando eu violo o 8º mandamento, que diz para não roubar, é um pecado que afeta diretamente o outro. Se eu roubo uma bicicleta, alguém ficou sem bicicleta. Quando eu violo o 6º mandamento e mato alguém, alguém ficou sem vida. É um ato concreto que reflete, que afeta diretamente o próximo. Atitudes. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em atos e atitudes. Atitudes são pecados que permanecem na minha intenção. O 10º mandamento, ele está aqui na intenção, a cobiça. Intenção. São pecados que eu cometo na minha mente, no meu coração, que não afetam de maneira direta ao próximo. Por exemplo, passa uma Ferrari na minha frente e eu cobiço aquele carro. Não vai cair a roda, não vai aparecer quizu, não vai sumir, não vai acontecer nada. O pecado permaneceu em mim, não afetou o próximo. Mas o pior de todos, que gera, na verdade, os atos e atitudes, é a natureza, o pecado por natureza. A natureza dos judeus, a natureza caída deles, é que levaram eles a rejeitar o seu Senhor, a terem atos e atitudes pecaminosas contra Jesus. Eles tiveram atitudes pecaminosas contra Jesus, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Está lá em capítulo 8 de João. É uma atitude pecaminosa. Imagine, eles estão tentando matar o Senhor, o Criador. Não conseguiram, evidentemente. Mas havia também intenções, atitudes pecaminosas nos corações deles, que desembocavam em ações, mas tudo isso era decorrente do que? Da sua natureza caída. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, parte B, Paulo nos diz que o homem é por natureza merecedor da ira. Todos os seres humanos nascem com a sua natureza caída, a natureza herdada de Adão. A natureza essa que merece toda a ira de Deus. Então o pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus. E aí quando a gente olha para os judeus que alegavam ser os detentores da lei, aqueles que se assentavam na cadeira de Moisés, eles violaram a lei moral de Deus com atos e atitudes. Simplesmente porque eles não tinham uma natureza nova. Uma natureza transformada. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, quando eu cheguei para a fé cristã, lá com os meus 14 anos, eu nutri um sentimento muito ruim com relação aos judeus. Eu sei que muitas outras pessoas também. Eu pensava assim, meu Deus, como pode esse povo que viu Jesus andar, Jesus veio para eles, Jesus veio como rei, e eles rejeitaram, como eles podem rejeitar Jesus? Então eu tinha um sentimento muito ruim com relação aos judeus. Até eu descobri que a razão que levou os judeus a rejeitar Jesus foi a mesma razão que me levou a rejeitar Jesus por 14 anos.
O pecado, a essência, a natureza pecaminosa que está em mim. Eu lembro que quando eu era na minha conversão, eu fui conversar com a minha tia. E eu fui aos prantos, chorando para ela, porque eu tinha passado 14 anos da minha vida sem conhecer Jesus, e eu estava até questionando a Deus na minha insanidade. Dizendo: Deus, por que o Senhor não me salvou antes? O Senhor me deixou viver essa vida horrível. Eu tinha 14 anos, mas eu tinha vivido uma vida horrível. Viciado em pornografia desde os 10 anos. Promíscuo. Mulherengo até as últimas. Eu vivi uma vida distante de Deus, afastado dele por conta do pecado. E estava eu lá diante da minha tia, dizendo: por que Deus não me livrou dessas coisas antes? E ela disse assim: mas você é apenas uma criança. Ela tem razão. Comparado com a idade que eu tenho hoje, eu era uma criança. Mas até aquele momento eu vivi rejeitando o meu Senhor. Eu fiz a mesma coisa que os judeus fizeram. Eu rejeitei Jesus por causa da minha natureza caída, da minha natureza adâmica. Até que Cristo graciosamente se revelou a mim. Então, se você algum dia nutriu algum sentimento ruim para com os que rejeitaram Jesus naqueles dias, saiba, você faria a mesma coisa. Talvez você estaria lá naquele dia em que Pilatos apresenta Jesus para a multidão, você estaria gritando: crucificam. Talvez, se você fosse um soldado romano, você estaria com todo o prazer cravando ele numa cruz, colocando uma coroa de espinho em sua cabeça, esbofeteando, zombando dele. E você faria isso porque você tem uma natureza tão ruim quanto a dos judeus que rejeitaram seu Senhor. Então o pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em atos, atitudes ou natureza. Mas onde é que surgiu o pecado? Qual é a origem do pecado? Nós sabemos que teve uma origem anterior a essa esfera humana, quando Satanás e 1/3 do céu se rebelaram, mas no que compete ao contexto que nós precisamos entender, nós precisamos destacar que o pecado teve origem no Éden. Deus havia feito uma aliança com Adão, um pacto que a gente chama de pacto de obras, ao qual Deus havia dito a Adão que ele não poderia comer de um certo fruto. Se ele comesse desse fruto, ele sofreria sanções, seria penalizado por violar o pacto que Deus havia feito com ele. Se ele obedecesse, ele gozaria dos privilégios próprios do pacto com Deus. Se ele quebrasse esse pacto, todos os seus descendentes quebrariam junto com ele. Todos, absolutamente todos. Deus estabelece Adão ali como um representante da raça humana. Nós chamamos isso de representação federal. Adão foi colocado como representante da raça humana. A ordem foi não comer do fruto. Como nós bem sabemos, eles comeram do fruto proibido, fracassaram na obediência desse pacto, caíram e experimentaram a morte física, eterna e espiritual e arrastou a raça humana junto com eles. Arrastou. Mas vamos pensar o que o pecado fez lá no Éden e o que ele faz ainda hoje. O pecado, ele distorceu os parâmetros divinos. Deus havia estabelecido os seus parâmetros, e o parâmetro que Deus estabeleceu naquele momento para o casal no jardim, na verdade para Adão, era: não coma desse fruto. No dia que vocês comerem, certamente morrerão. Essa era a sentença. Mas o pecado, ele distorceu a base do conhecimento. O pecado atingiu essa base do conhecimento e deu uma resposta diferente à pergunta: o que é verdadeiro? O que é verdade? Veja se essa realidade não está presente hoje na sociedade. Hoje a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. O homem caído, ele distorce o conhecimento da verdade, passando a ter a sua própria verdade. Deus havia dito ao casal no jardim que morreriam se comesse do fruto proibido, Gênesis 2:7. Esta é a verdade de Deus. Esse é o conhecimento passado para o homem. Mas a serpente, ela afirmou: exceto que não morrereis. A Eva decidiu duvidar da veracidade da palavra de Deus.
Será que é assim mesmo? Será que o que Deus disse realmente é verdade? Ela preferiu dar ouvidos à serpente. Ou seja, o parâmetro do conhecimento divino, da verdade, foi distorcido. O que é verdadeiro? Eva optou pela verdade de Satanás. Verdade entre aspas, né? O pecado também, no Éden, distorceu a base da moralidade. O pecado deu uma resposta diferente à pergunta: o que é certo? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Deus havia dito ao casal que é moralmente correto não comer do fruto proibido. Eles não podiam comer. Essa é a base moral. Era o mandamento moral. Não comam. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Isso é o certo. Mas a serpente sugeriu que se eles comessem daquele fruto, eles seriam beneficiados. Eles seriam beneficiados. O que Eva fez? Ela confiou na sua própria avaliação do que é certo e errado, por sugestão da serpente. Ela negou a palavra de Deus, ela negou aquilo que Deus havia dito. Saiba, Deus possuía e possui prerrogativas para definir o que é certo e errado para nós hoje. E o que é certo e errado para nós hoje é o que está na palavra de Deus. A opinião dos seres humanos pouco importa. Os achismos, o que você acha sobre Deus, sobre a palavra, sobre a fé, sobre a religião, não importa a sua opinião. O que importa de fato é o que está na palavra de Deus. Porque Ele é que define o que é certo e errado. E há muitos pecados hoje que são cometidos, mundo afora, dentro de igrejas que são aceitos, porque igrejas passaram a definir o que é certo, quando a palavra de Deus define o que é errado. Então o pecado distorceu os parâmetros do conhecimento, a base do conhecimento e a base da moralidade. O que é verdadeiro, distorcido. O que é certo também foi distorcido. E por último, o pecado no Éden distorceu a base da autoconsciência. Uma nova resposta foi dada à questão: quem sou eu? Quem sou eu? A resposta correta para o casal no Éden, Adão e Eva, é que eles eram criaturas de Deus. É que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Que eles eram dependentes de Deus para todo sempre, deveriam se subordinar a Ele, porque Ele é o Criador, Ele é o legislador. Ele é o Criador. Essa é a resposta para o casal. E a resposta para nós hoje. Mas Eva, depois Adão, sucumbiram à tentação de ser como Deus. A base da autoconsciência foi alterada. Eles eram a imagem e semelhança de Deus, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas sucumbiram à tentação, à mentira de Satanás, de que se eles comessem do fruto, eles seriam como Deus. A base da autoconsciência também foi alterada. Quando nós pensamos em termos da natureza humana, e olhamos para os estágios que nós vivemos aqui nessa terra, desde o seu princípio até o seu fim, nós podemos dividir em 4 estágios. Natureza humana e o seu quádruplo estágio. Isso aqui foi proposto por Agostinho de Hipona, tá? Pré-queda ou pré-lapso. O homem ele foi criado com integridade primitiva. O casal no Jardim do Éden tinha uma integridade que nós não temos mais. É uma integridade primitiva, própria deles. Deus os criou assim. E nessas condições, o homem posse peccare, ou seja, ele pode pecar. Quanto posse não peccare? Podia não pecar. Adão podia tanto comer o fruto como não comer o fruto. Essas eram as possibilidades para o homem antes da queda. Mas no pós-lapso ou pós-queda, nós encontramos a total depravação entrando na raça humana. Adão, quando comeu do fruto proibido, ele trouxe corrupção moral e espiritual para a raça humana. Completa depravação. O homem caído, então, para ele só resta 2 opções. Posse peccare e posse peccare. Ele só pode pecar. O homem incrédulo, ele não pode fazer nada além de pecar.
E ele peca por atos, atitudes e por natureza. A semelhança dos judeus, no versículo 10. Mas o que acontece quando o homem é regenerado? Quando ele crê em Cristo Jesus? Quando a palavra de Deus transforma o seu coração? Ele tem uma recuperação iniciada. Tem uma transformação, um processo de santificação. E agora o crente, ele pode pecar, ele ainda cai, mas também ele pode não pecar. Ele pode escolher viver uma vida santa, ele pode lutar contra o seu pecado e ele deve fazer isso. Ou seja, nós estamos no mesmo estágio que Adão e Eva estavam no seu estado de integridade primitiva. Porém, nós não gozamos dessa integridade primitiva. Nós estamos caídos. Nós temos uma natureza caída. Então, para nós, essa luta é árdua. Porque nós podemos pecar. Exatamente, nós pecamos. Mas haverá um momento, e que esse momento chegue logo. O momento em que nós seremos glorificados. Nesse momento, nós teremos essa integridade restaurada. A nossa natureza caída será destruída. E lá, as opções serão: posse não pecare e não posse pecare. Tudo que eu posso fazer lá é não pecar. Porque lá eu não posso pecar. Por isso, posse não pecare e não posse pecare. Mas nós estamos aqui. E por estar aqui hoje, precisamos considerar como o pecado nos afeta. E eu quero tratar com vocês um pouquinho sobre a doutrina do pecado herdado. É o pecado que nós herdamos de Adão. O que nós herdamos? Como o pecado de Adão nos afeta? Essa é a grande questão. No 5º século, um monge chamado Pelágio, um herege, na verdade, ele chegou a propor que o homem ele nasce à semelhança de Adão antes da queda, sem pecado. E que o homem se torna pecador quando ele escolhe, à semelhança de Adão, transgredir a lei de Deus. Isso é o que o catolicismo romano defende ainda hoje. E eu vejo muitos cristãos protestantes defendendo essa mesma tolice. De que não existe pecado original, de que não existe pecado herdado por Adão. Algumas pessoas acreditam que as crianças elas são inocentes até que cometem o primeiro pecado. É um pensamento de Pelágio. Isso não é verdade. Se você tem filhos, você já pode comprovar na prática, que eles são pecadores por natureza. Porque eles são egoístas, maldosos. E eles não foram ensinados. Eles aprenderam isso com quem? Com eles mesmos, com a própria natureza deles. Eu sempre digo que a diferença entre um adulto e uma criança é a mesma diferença entre um pé de banana grande e um pé de banana brotinho. Ambos são pé de banana. A mesma raiz, a mesma essência, é a mesma fruta. A diferença é que essa bananeira grande está cheia de frutos, está cheia de banana. E aquela mudinha pequenininha que está num vaso ainda, ela só não teve tempo ainda de mostrar os seus frutos, mas a sua essência, a sua natureza é a mesma. Logo vai sair uma bananinha ali. Com uns 8, 9 meses, você vai ver umas bananinhas saindo. Isso por conta da sua natureza. Quando eu trato acerca desse assunto, algumas pessoas questionam esse ponto, dizendo assim: eu não acho justo isso. Não fui eu que pequei, foi Adão. Por que eu tenho que arcar com as consequências de Adão? Por que eu tenho que carregar a culpa de Adão, sendo que foi ele que pecou? Isso é culpa herdada. Eu brinco com as pessoas dizendo assim: olha, meu pai é careca, meu avô é careca, todos os homens da família são carecas, calvos. Eu não pedi para ser assim. Eu herdei isso do meu pai. Eu posso espernear, eu posso descabelar não, né? Eu posso ficar irritado com isso, posso não gostar, isso não vai fazer nascer cabelo em minha cabeça, porque eu herdei isso, é algo que eu herdei. Então, você pode ficar espernear à vontade, ficar chateado com tudo isso, não vai mudar nada. Você continua herdando a culpa de Adão e a corrupção. Eu também digo para essas pessoas que acham que é injusto isso,
Eu faço uma pergunta para elas: você pecou alguma vez na sua vida? Ah, sim, então acabou para você. Você é igual a Adão. Você só comprova que você é igual a Adão. Outro fato também que eu gosto de ressaltar é que aqueles que acham que é injusto Adão ser o seu representante federal, esses também devem achar ser injusto que Cristo seja o seu representante federal. Pois ele não tem culpa de nada, ele não fez nada para merecer uma morte. Eu é que fiz para que ele merecesse a morte. O fato é, irmãos, é que é incontestável, e vocês podem provar isso na prática, que o pecado de Adão nos afeta. Talvez hoje você andou à semelhança de Adão antes de chegar aqui. Quais são as consequências do pecado de Adão para a raça humana? A terra foi amaldiçoada, exigindo trabalho árduo. A mulher passa a sentir fortes dores no parto. A culpa de Adão alcança toda a raça humana. Essa é a tragédia anunciada. A culpa de Adão. Quando eu falo em culpa, eu quero que vocês entendam que eu não estou falando de um sentimento, de um remorso. Me senti culpado hoje porque eu esqueci de fazer alguma coisa. Culpa tem um peso judicial. O juiz bateu o martelo e falou: culpado, a culpa é sua, você é o transgressor. É nesse sentido. E nós recebemos essa culpa de Adão. Romanos 5, 16, 17 diz: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento e trouxe a condenação. Por um pecado, por causa do pecado de Adão, houve o julgamento, Deus julgou. E ele bateu o martelo, ele trouxe condenação a todos nós. Ele nos declarou culpados junto com Adão. A morte física, eterna e espiritual entra no mundo também por causa do pecado. Mas, de fato, o que é que nós herdamos de Adão? Nós herdamos duas coisas: corrupção e culpa. Corrupção moral e culpa. Nossas inclinações são sempre para o mal. A inclinação do homem caído só é para o mal. Culpa. A condenação. Então nós herdamos uma corrupção moral que nos leva a ter atos e atitudes pecaminosas. E herdamos uma culpa, fruto também da nossa natureza caída. Em Adão, todos nós somos culpados. Eu faço uma pergunta a vocês, uma pergunta que às vezes se faz num seminário. Existe graus de pecado? Existe graus de pecado? A resposta é sim e não. Quando nós lemos João 19:10, Jesus diz a Pilatos assim: quem me entregou a ti, maior pecado cometeu. E existem outros textos da palavra de Deus também que mostram que há certos graus de pecado. Mas a resposta é sim e não. Primeiro, não existe diferença legal entre comer um fruto proibido e matar alguém. Então, no que diz respeito ao aspecto judicial, ao aspecto legal, não há diferença. Deus vê todos os pecados da mesma forma, porque todos os pecados são uma ofensa à lei moral de Deus, seja por atos, atitudes ou por natureza. Não muda absolutamente nada. Adão comeu uma fruta. Não matou ninguém. Mas legalmente, diante de Deus não há nenhuma distinção, nenhuma diferença. Se você nunca matou alguém, não creu em Cristo, você vai para o mesmo lugar que outros que mataram muitas outras pessoas, mataram outras pessoas e não creram em Cristo. Eles vão para o mesmo lugar, porque diante de Deus você é culpado. Ponto final. Mas, no que diz respeito às consequências próprias dessa vida, os pecados são medidos de acordo com a gravidade. Atos pecaminosos trazem consequências. Existe diferença entre você, por exemplo, dar um soco em alguém? Existe diferença entre isso e você pegar uma arma e matar alguém? Se você der um soco em alguém, você vai tomar outro soco, provavelmente. Se você matar alguém, se a justiça for feita, se aqui não for o Brasil, você vai preso. Você vai ter que arcar com as consequências. Então, o pecado, ele traz consequências para a nossa vida. Então, existe, sim, gravidade, existe graus no que diz respeito às consequências, mas legalmente, diante de Deus,
Judicialmente, todos são pecadores. E pecados não redimidos vão todos para o mesmo lugar. Mas Nossa, o tempo passa rápido, hein? O que acontece quando o cristão peca? Inclusive foi uma pergunta feita na aula hoje. O que acontece quando o cristão peca? Ou você não sabia que o cristão podia pecar? Você acha que o cristão não peca? Eu já contei isso aqui, eu acho que eu contei aqui. E uma vez eu fui chamado para dar uma aula para um grupo de pessoas que estavam prestes a serem batizadas. Contei, né? E eu perguntei àquelas pessoas por que elas queriam se batizar, porque elas estavam ali desejosas de se batizar. E uma delas me respondeu que ela não queria mais pecar contra Deus. Essa pessoa acreditava que assim que saísse da água do batismo, ela nunca mais pecaria na sua vida. Coitada. Coitada. E ela ia se decepcionar. Porque ela ia descobrir que aquela água não a livrava dos seus pecados. E ela descobriu isso muito em breve, muito rápido, com certeza. Uma frase que dizem que é do Lutero, não sei se é dele mesmo, né? Que quando ele foi ser batizado, ele disse que ele esperava que o velho homem fosse afogado nas águas do batismo, mas o miserável sabia nadar, né? O fato é que nós somos ao mesmo tempo pecadores e justos. Essa foi uma frase de Lutero. O homem é simul justo et peccator. O homem é ao mesmo tempo justo e pecador. Mas o que acontece quando o cristão peca? Quando o crente cai, quando ele sofre esse acidente de cair, de desobedecer a lei moral de Deus, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, que a sua posição legal, ela permanece inalterada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. A nossa posição legal diante de Deus, ela permanece inalterada, ela não pode ser mudada jamais. Deus, na eternidade passada, Ele bateu o martelo e Ele decretou, determinou que você seria justo, justificado, porque a justificação é um termo forense que aponta para a nossa posição em Cristo. É algo que você não pode ver, é algo que foi estabelecido por Deus num tempo onde não havia tempo, na eternidade passada. O justo juiz bateu o martelo e te declarou justo, ou seja, sem culpa, inocente. Para isso ele puniu seu filho Jesus, é claro. Essa posição legal, ela permanece. Você não deixa de ser filho de Deus quando você peca. Você não perde a sua salvação quando você peca. Até porque não são os seus pecados que te arrastam para o inferno. O que nos arrasta para o inferno é a nossa natureza. Os atos e atitudes são apenas consequência da nossa natureza. E essa natureza caída, de acordo com o apóstolo Paulo, ela é por natureza, nós somos por natureza merecedores da ira de Deus. Então a nossa posição legal não pode ser alterada por causa de um pecado. Se Deus dissesse assim, tá bom, a partir de agora vai depender de você. Sua vida seria um desespero absoluto. Você viveria desesperado, angustiado, porque o tempo todo você estaria perdendo a sua salvação. E é horrível viver assim. Eu vivi assim. Muitos de vocês viveram assim. Nesse desespero de agora estou salvo, agora não estou mais, eu perdi a salvação, vou para o inferno, que medo de morrer. Eu me arrependo, depois de novo, penso alguma coisa ruim, inferno de novo, socorro, me salva. Que desespero. A nossa posição legal, ela permanece inalterada, não pode ser mudada. Deus não pode voltar atrás do que Ele fez na eternidade passada, isso seria uma mutabilidade de Deus. Se Ele bateu o martelo lá atrás, é assim que vai ser. Então, o que acontece quando eu peco, quando você peca, a nossa posição permanece inalterada, porém, a vida cristã é prejudicada. Quando nós pecamos, a nossa vida cristã é prejudicada. Nós nos desanimamos, nós fraquejamos, às vezes temos vergonha até mesmo de buscar a Deus em oração, nós não conseguimos orar. Nos afastamos da palavra de Deus, quando nós caímos, nós nos sentimos assim, envergonhados.
Na verdade, nós deveríamos era correr para os pés da cruz imediatamente, pedindo perdão a Deus, pedindo socorro, recorrer a outros irmãos para nos ajudar. Mas nós temos um exemplo paterno, Adão. E nós agimos da mesma forma que Adão. Nós nos escondemos de Deus. Achamos que podemos esconder na nossa tolice. Quando na verdade nós não podemos. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles sabiam que Deus passaria a tarde, como Deus sempre fez. E eles deveriam fazer o quê? Deveriam ficar ali no jardim, aguardando, contando no relógio a hora. O relógio era o sol, né? Do momento em que Deus fosse aparecer ali para cair de joelhos diante dele e pedir perdão. Me perdoa, eu não consegui, eu fracassei, me ajude. Mas eles se esconderam, fizeram roupas para si e se esconderam. Tiveram a sua comunhão com Deus prejudicada. Isso que acontece com a gente. Nós nos escondemos, nós nos afastamos, temos vergonha de orar. Nós não conseguimos nem orar, pelo menos isso que acontece comigo, eu acho que é com todos vocês. Demora um tempo para a ficha cair da nossa insanidade, da nossa tolice e se voltar para a cruz arrependido. Mas o fato é que a nossa vida cristã, ela sofre um abalo. Ela sofre um abalo. Eu estou dizendo tudo isso porque esta é uma realidade presente nas nossas vidas. Nós não podemos achar que nós não estamos sujeitos ao pecado, a cair, a tropeçar. Todos nós, quem está em pé, tome cuidado para que não caia. E quando isso acontecer, nós devemos rapidamente abandonar a nossa tolice, a nossa insanidade e correr para a cruz arrependidos. Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, lembre-se, vocês têm um advogado junto ao Pai. Então não se demore a buscar socorro, ajuda. Perdão, vá em arrependimento e busque ajuda também de outros irmãos que podem te ajudar. Eu tenho mais outros pontos para trazer aqui para vocês. Tem mais 5 slides, mas eu não vou fazer isso porque eu não vou conseguir terminar. Mas eu vou terminar nesse ponto aqui dizendo 2 coisas. Primeiro, se você não crê em Cristo Jesus, se você não se arrependeu, se você não foi atraído, isso é um sinal que você está fazendo a mesma coisa que os judeus fizeram. Você está rejeitando Jesus Cristo. Isso ocorre porque você tem uma natureza caída. Isso ocorre porque você recebeu de Adão os pecados dele, a culpa, a condenação e a corrupção moral. E isso significa que não existe uma posição legal favorável a seu favor. Isso significa que diante de Deus, o justo juiz, ele só tem uma sentença para te dar nessas condições. Condenado. Condenado. Porque você rejeitou o justo juiz. Você rejeitou o Messias. Você fez a mesma coisa que os judeus. Você não o reconheceu. Ele veio para o que eram os seus. Os seus não receberam. Você pode dizer, eu não sou judeu. Mas ele veio também para você. Ele veio também para os gentios. E você fez a mesma coisa. Se não houver arrependimento, se Deus não tocar na sua vida, no seu coração nesse momento, se você não sentir culpa dos seus pecados, se você não sentir que você é um miserável, um desgraçado, que precisa desesperadamente da ajuda de Deus, a sua posição permanece. Condenação. Quem crê no Filho tem a vida. Quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. E eu tenho que dizer também a você que se você crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, a sua posição vai ser mudada. E aí então você passará a ter uma vida cristã. Você poderá gozar de intimidade, de um relacionamento profundo com o seu Criador. Você não precisará mais se esconder, porque todos os padrões da verdade, da moral e do autoconhecimento serão restaurados em sua vida. Você saberá quem você é, você saberá quem Deus é, e você saberá quem é a verdade, Jesus Cristo. Se isso realmente ocorrer em sua vida,
então você será considerado justo diante de Deus. Não por esse ato de crer somente, mas pelo ato de crer naquele que tomou o seu lugar naquela cruz, que assumiu a sua culpa. E agora você passará a ter uma vida cristã. E digo também aos irmãos que estão aqui hoje, que porventura, durante essa semana, tenham escorregado na vida cristã. Tenham caído em algum tipo de pecado. E você se sinta hoje desanimado, fraco. Talvez você nem queria estar aqui hoje. Tamanho o seu desânimo. Talvez já faz uma semana que você não consegue orar, que você não quer nem ter comunhão com alguns irmãos, porque isso te incomoda. A sua consciência pesa. Eu tenho que dizer a vocês que em Cristo Jesus, o nosso advogado, há perdão para todos os nossos pecados. Ele morreu na cruz, o justo Cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo. Nós não devemos carregar a culpa do pecado, porque Cristo Jesus carregou. Nós não temos forças para isso, por mais que a gente tente, que mesmo quem queira isso, não é possível. Nós vimos na semana passada que somente Deus poderia carregar essa culpa. Somente Deus poderia pagar esse preço e Ele fez. Então, recorra ao seu advogado. Recorra ao seu Senhor. Volte-se para Ele arrependido. E comece a lutar ainda mais com todas as suas forças contra o seu pecado. Eu não quero que você entenda assim, eu tenho uma natureza caída mesmo, faz parte, vamos pecar então, porque não tem. Não é isso. A palavra de Deus condena esse tipo de pensamento. Nós devemos nos arrepender e lutar com todas as nossas forças, na força do Espírito Santo, contra os nossos pecados, com a ajuda de irmãos. Para isso você está dentro de uma comunidade. Foi exatamente isso que eu falei para os irmãos hoje na classe de novos membros. Para isso nós estamos numa comunidade, porque somos pecadores. Precisamos da ajuda, precisamos de conselhos, precisamos de pessoas orando por nós. Não deixe que a sua vida cristã fique prejudicada por muito tempo por causa dos seus pecados. Volte-se para Deus o mais rápido possível, em arrependimento, com todo o seu coração, e tenha a sua vida cristã restaurada. Restaurada. Vamos orar.